Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo, já deixa o like pra fortalecer. Hoje tem bastante novidade sobre o Corinthians, uma notícia triste sobre a situação do Sornosa lá no Equador. O Corinthians bateu o martelo sobre o Ângelo Arauz. Também o Emerson Sheik deu uma entrevista falando da época de quando ele era coordenador de futebol do Corinthians. E também o nosso Coringão fez uma proposta por um zagueiro que está jogando lá na França, hein? Então pode rodar a vinheta, editor. Salve o Corinthians! O Sornosa, como todo mundo sabe, está emprestado para a equipe da LDU lá do Equador. Jogou contra o São Paulo aqui no Morumbi. No jogo da volta não foi utilizado, só que é um jogador importante para a equipe da LDU. Um fato aí negativo que aconteceu é que a casa do jogador foi assaltada na última noite. Ele deu uma entrevista aí falando que levaram bastante coisa, que ele está se sentindo até um pouco inseguro. Ele deu a seguinte entrevista: tive a triste surpresa de que esvaziaram toda a minha casa. Triste sim por minha família, pela insegurança. Violaram todas as normas de segurança. Quero agradecer à Polícia Nacional que esteve comigo até tarde da noite buscando alguma pista. Então o Sornosa agradeceu à polícia que deu todo o apoio necessário ao atleta, mas por enquanto não encontraram nada, não tem nem pistas de quem foi, para onde levaram. Então, triste notícia aí, o jogador teve a casa assaltada. Vale lembrar que eles têm aí 22 jogos pela equipe da LDU e 4 gols. E parece que a equipe equatoriana não vai querer comprar o Sornosa em definitivo. Eu lembro aí que o contrato dele foi feito por empréstimo até o final do ano. E aí o valor de compra dele estava fixado no contrato. O problema é que a LDU não tem dinheiro para contratar o Sornosa. Eles até queriam tentar negociar com o Corinthians, mas no valor que tá, eles não têm condições. Então vão devolver o Sornosa no final de 2020. E aí, muito obrigado, André Sanches. O contrato do Sornosa, família, vai até o final de 2023. Então, acabando 2020 agora, ele retorna ao Corinthians e tem 2021, 2022 e 2023 jogando pelo Corinthians ou emprestado fazendo não sei o que, porque até hoje o único lance que ele foi bem com a camisa do Corinthians foi na final do Paulista, que ele deu assistência lá pro Wagner Love, mas de resto é um jogador que tinha que ser igual a regra do futsal: entra, bate a falta e sai. Mas agora a gente já tem o Otero que faz isso também, o Casares que pega bem na bola. E aí? Um contrato com o Sornosa até 2023 é palhaçada, né, família? Nossa, é tirar o torcedor de palhaço mesmo, não tem outra palavra. É querer tirar o torcedor. Comente aí a opinião de vocês sobre esse contrato do Sornosa, que pra mim é loucura da diretoria do Corinthians. E agora falando de outro jogador aí que foi contratado em valores altíssimos, tem um contrato longo também e por enquanto parece que não vai ser utilizado pelo treinador do Corinthians, é o Ângelo Arauz. Como a gente sabe aí, a imprensa do Chile deu como certo o empréstimo do jogador ao Colo-Colo até o final de dezembro de 2021, porém o Corinthians afirmou que não vai emprestar o jogador, já negou todas essas negociações. E aí, novamente, o contrato do Arauz até julho de 2023. Então, numa situação parecida aí com o do Sornosa, que está emprestado à LDU, o Arauz já foi emprestado para Ponte Preta, tá aí fazendo algumas sondagens, quem sabe seja emprestado novamente, só que o Corinthians afirmou que, por enquanto, o desejo é não emprestar o jogador. Quem sabe, se chegar uma proposta, mais ou menos os valores que o Corinthians pagou na época, que foram 4 milhões de dólares, que lá em 2018 valiam em torno de 17, 18 milhões de reais, quem sabe o Arauz possa sair do Corinthians. Mas, por enquanto, ele continua aí fazendo parte do elenco e fica à disposição do técnico Wagner Mancini. E aí, torcedores, acham que o Arauz deveria ser emprestado ou não? Deve continuar no Corinthians? É um jogador que vai ajudar bastante a nossa equipe. Comente aí embaixo a opinião de vocês.
Agora, falando sobre a entrevista do Emerson Sheik, ele falou poucas e boas aí do elenco do Corinthians, hein? Como a gente lembra, ele aposentou na equipe do Corinthians e virou coordenador de futebol. Contudo, ficou pouquíssimo tempo e já falou, não, tô saindo, pegou as coisas dele e saiu do Corinthians sem dar grandes explicações. Ficou aquele mal entendido, a torcida não entendeu a saída dele e ele falou o seguinte em entrevista ao SBT: o torcedor quer jogador que dê carrinho, quer ver o jogador sair sujo, entrega e dedicação. Por isso eu saí do Corinthians, não via isso nos jogadores. Ele ainda falou, tem um pensamento que é de família, que meu pai e minha mãe me ensinaram. É aquele ditado, os incomodados que se mudem, por isso eu saí. Me incomodou, quem estava na época era o Fábio Carille, que exigia muito nos treinamentos. Ele tentou, não conseguiu e foi embora. Um baita treinador. Então, o Emerson, aí dando a explicação da saída dele, afirmou que ele não via uma entrega e dedicação dos jogadores, que na época eram aí do elenco do Corinthians, quando ele era o coordenador de futebol. A gente lembra aqui, tem uma foto épica do Emerson Sheik, das quartas de finais da Libertadores de 2012, quando o Corinthians foi campeão. O jogo lá em São Januário contra o Vasco, ele deu carrinho, correu, aí a foto que tem é dele ajoelhado, com um uniforme todo sujo de lama, mas era um cara que nunca deixou de correr pelo Corinthians, sempre se entregou. E aí na hora do ataque lá, no vamos ver, era um jogador que esbanjava a parte técnica, qualidade, entrega, força e mais. Era um jogador decisivo. O tanto de gol decisivo que o Emerson fez pelo Corinthians, principalmente na Libertadores, não tá nem escrito. Então, quanto a isso ele pode falar, tem muita propriedade pra falar e pra cobrar os jogadores. E aí se o cara é coordenador, tá vendo lá o elenco, ninguém se entrega, ninguém corre, tão nem aí, pô, juntou as coisas dele e falou, ó, obrigado, aqui não é meu lugar não, tô indo embora. E foi o que o Emerson fez. Ainda na entrevista ele falou o seguinte: 10 anos ganhando tudo e é triste ver o Corinthians dessa forma, desorganizado, parece um bando correndo dentro de campo. 3 treinadores, a diretoria contratou. Não estou defendendo, mas contratou. Com a contratação do Fábio Santos, o time encorpa um pouco mais. Individualmente, tem um bom time, mas a parte coletiva não funciona. Tem Cássio, Fagner, Gil. Não vou sair em defesa não, mas o Andrés sempre honrou os compromissos do clube. Olha, Emerson, aí eu vou ter que discordar um pouco da sua opinião, porque o André Sanches, tudo bem, eu entendo que ele contratou, na parte individual concordo, o Corinthians tem boas peças, só que não está funcionando realmente na parte coletiva. Só que eu não concordo na defesa do André Sanches. É um cara que errou muito e é muito arrogante, entendeu? Ele tá errando e não sabe admitir. Poxa, eu errei nesse ponto. Ele não sabe admitir. Ele acha que tudo que ele fez tá ótimo. O Corinthians tá nessa situação. Ah, é má sorte. Ah, que não sei o que, por causa da posição da lua, que não tá, a bola não tá entrando. É isso, aquilo. No vídeo de hoje, o Sornosa contrata até 2023. Quem faz isso? Quem faz isso? Você tá entendendo? Então defender o Andrés, pra mim você errou nesse ponto. Agora na parte que o time é desorganizado, eu concordo. O Mancini deu uma melhorada e bastante na equipe do Corinthians. Deu uma encorpada, deu um padrão. Então acho que o Mancini tem sim boas condições. Hoje eu vejo isso. Na época que foi para contratar o Mancini eu não concordava, mas o cara chegou, tá dando um padrão aí. Vamos, é a situação do Corinthians. O Mancini é o técnico, vamos torcer para dar certo aí. E quem sabe ele conquista um título, uma Copa do Brasil aí. Vamos torcer bastante pro Mancini no comando do Corinthians. Mas aí, torcedor, o que acharam dessa declaração do Emerson Sheik? Polêmica, hein? Criticou praticamente todos os jogadores do Corinthians, falou que é um bando correndo dentro de campo e defendeu o André Sanches, hein? Por essa eu não esperava. Comente aí embaixo a opinião de vocês. Agora, antes da última notícia, vou pedir rapidinho para quem não for inscrito, se inscreva aqui embaixo, já deixa o like para fortalecer. Quem quiser trocar uma resenha no Instagram, @JohnDoTimão, só dar aquele salve, hein? Como eu já havia falado na semana passada,
o Corinthians agora oficialmente fez uma proposta pelo zagueiro Gemerson do Mônaco. Como a gente sabe, o zagueiro de 28 anos não vem atuando pelo time francês. Nessa temporada só fez um jogo pela Taça da Liga. Então, como o técnico aí não está utilizando no campeonato principal, está sendo deixado de lado aí o zagueiro Gemerson. E o Corinthians fez uma proposta por empréstimo. O contrato do jogador vai até junho de 2021. Aí o Corinthians não quer contratá-lo, fez uma proposta de empréstimo até junho de 2021. Depois disso, o Corinthians senta com o jogador e tenta contratá-lo em definitivo. E aí fica a cargo agora do Mônaco saber se vai aceitar essa proposta de empréstimo ou não para ele vir para o Corinthians. A gente lembra aí que ele foi revelado pelo Atlético Mineiro, jogou até 2016, foi campeão da Libertadores, foi vendido aqui a preço de ouro, chegou até a ter algumas convocações para a seleção brasileira, mas não foi em definitivo para a Copa do Mundo de 2018. É um grande zagueiro, para mim era o zagueiro que eu estava esperando. Já falei isso nos outros vídeos, é um jogador decisivo, é um jogador campeão de Libertadores, tem rodagem pela Europa, já jogou em seleção brasileira, vai chegar para ser titular. Não vai ser aquela, pô, será que o Gemerson vai dar certo? Vai chegar, vai vestir a camisa e ser titular, ponto. Não tem o que discutir, é o zagueiro que a gente precisa. E aí, torcedor, estão otimistas com essa negociação aí do Gemerson? Acha que pode dar certo ou não? Comente aí a opinião de vocês e se ele chega para ser o titular do Corinthians ou não, acha que ele vai disputar a vaga ainda com o Marlon? Para mim é um absurdo. O Gemerson chega para ser titular do Corinthians. Comente aí embaixo a opinião de vocês. Por hoje é isso, amanhã tem Copa do Brasil e eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!